com esse sol e tantas cores belas dessa natureza, para louvar o teu santo nome. Vendo tantos jovens aqui, Senhor, isso me alegra tanto e enche tanto o meu coração. Para mim é uma experiência de renovo também. E eu te peço, Senhor, incendeia o coração desses jovens, Senhor. Amém. Que o coração desses jovens, Senhor, estejam encharcados de amor pelo Senhor. De maneira que toda a vida deles, Senhor, seja uma vida rendida aos teus pés, Senhor. Uma vida de total devoção aos pés do Senhor. De maneira, Senhor, que eles amem unicamente o Senhor, estejam vigorosamente apaixonados pelo Senhor. Amém. Oh, Deus, faça isso, Senhor. Levanta aqueles, ó Deus, que irão levar o testemunho do Senhor pelas fronteiras desse país e desse mundo, Senhor. Amando o Senhor de todo o coração. Aqueles que aqui, ó Deus, exteriormente nós não podemos nem identificar, mas o Senhor conhece o íntimo e o profundo do coração deles, Senhor. E o teu Espírito Santo vai lá, no íntimo, no profundo, e encharca o coração deles de alegria, de gozo, com esse óleo santo, essa preciosa presença do teu Espírito. E rompa todas as barreiras com a luz poderosa do Senhor, tornando essas vidas milagrosas da parte do Senhor, como verdadeiras luz de Deus aqui na terra, resplandecendo a glória do Senhor, o testemunho do Senhor. Eu quero testificar com teu Espírito, Senhor. Continua fazendo, continua inflamando, continua levantando os jovens poderosos da parte do Senhor, cheios do Espírito Santo. Jovens que não negociam a tua palavra, que não abrem mão da tua presença, Senhor, que não abrem mão de uma vida santa diante do Senhor, de uma vida bela diante do Senhor. Meu Deus, continua fazendo isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Enquanto vocês abrem, eu quero anunciar o meu encargo, o tema da palavra que eu vou compartilhar e que, obviamente, se torna um subtema do assunto dessa conferência, que é o fundamento da espiritualidade prática. E eu já vou mencionar a didática que eu quero colocar aqui, ou a linha, né, que eu quero seguir aqui nessa exposição. Eu quero fazer uma breve abordagem sobre os desafios da mente jovem, do coração jovem. E que na realidade não é só dos jovens, mas vocês vão ver que é para todos nós. Mostrando para vocês o elemento principal em termos de tentação e de pecado, que é o principal, é a base, e que eu poderia ousar ir aos limites teológicos dizendo que é o elemento básico e fundamental que fez Satanás se rebeliar contra Deus. Então, o elemento básico. E também desenvolver isso e mostrar como que isso se dá na nossa vida, nos desafios, principalmente para os jovens. Como que também os dois elementos, e tendo um como o elemento básico, exclusivo e fundamental para a nossa espiritualidade prática. Tão óbvio, tão prático, tão simples, mas que nós caímos tanto e falhamos tanto, e pela falta dele, nós caímos em todas as outras armadilhas que Satanás nos impõe.
Então eu quero colocar esses dois elementos básicos aí, tanto para a queda do homem, que, como eu disse, eu ouso dizer que foi para a queda de Satanás, como para fundamentar a vida do cristão. Então vamos ler aí em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Grife isso no coração de vocês. Embaraços e pecados que tão de perto nos rodeia. Isso nos faz imaginar dos pecados e dos embaraços que fica circundando a vida das pessoas, dos cristãos, o tempo inteiro, assediando, afrontando a vida dos cristãos, e eu aqui sendo direto e aplicando a vida dos jovens, né? Satanás e os demônios e todo o inferno são insistentes, então eles ficam rodeando e rodeando e rodeando. O restante do versículo, para entrarmos no versículo 2. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, anunciada, oferecida, apresentada. Versículo 2. Que é o como? Olhando para Jesus, que é o autor, que é a origem, que é a fonte, e é o consumador, porque ele é o sustentador, ele é aquele que aperfeiçoa, ele é aquele que realiza, ele é aquele que completa, ele é aquele que sustenta a nossa fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus, ele, pelo gozo que estava proposto para ele, gozo é alegria, uma intensa alegria, um intenso vigor de alegria, uma extrema alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Jesus, ele suportou a cruz por causa de uma alegria que era maior do que todo o sofrimento que ele iria suportar no caminho da cruz e na cruz. Uma alegria que foi maior do que suportar o encargo, o peso do pecado de toda a humanidade que nenhum dos anjos teria a condição de carregar. Quando nós pensamos assim, nós pensamos na dimensão do peso e do sofrimento do pecado sobre os ombros e a vida de Jesus ali em toda a vida e o ministério dele, mas principalmente após a mesa, no caminho indo para o Getsemane, no Getsemane, e indo para a cruz e na cruz. Então, quando nós pensamos no peso do pecado de toda a humanidade, um pecado que nem um dos anjos, nem os principais anjos, nem os maiores anjos poderosos. E quando eu falo de anjos poderosos, irmãos, quando você lê o livro de Apocalipse, por exemplo, é de ficar assombrado, de ver algumas manifestações de anjos poderosos de Deus. Anjos que colocam um pé num continente e outro pé em outro continente. E quando você vai lendo o livro de Apocalipse, por exemplo, você pode ir para Ezequiel, você pode ir para Isaías. É de ficar estupefado em ver o poder de Deus se manifestando e investido através desses seres gloriosos, nomináveis e inomináveis, que são anjos de Deus. Mas nenhum deles poderia suportar o pecado da humanidade. Mas a alegria que o Senhor sentia, o gozo que estava no coração dele era maior do que toda a intensidade do castigo e da perversidade da humanidade que estava caindo sobre a vida dele. Era maior. É por isso que nós lemos aqui, o qual pelo gozo que estava proposto, foi apresentado para ele, que ele já estava degustando, que ele já estava percebendo, por causa desse gozo, ele suportou a cruz.
E eu quero te dizer, é esse o gozo, ainda que obviamente numa medida diferente, mas gradual e crescente, invade os nossos corações. É por causa desse gozo, desse tipo de alegria, que quando você lê a história da igreja, você vê a história de homens de Deus que os arrastavam pela cidade em sacrifício, os queimavam para espetáculo público. E alguns que quando os iam queimar, eles diziam, não precisa me amarrar, eu vou. Eu vou. Quando o fogo estiver subindo, eu não vou fugir. Eu não consigo imaginar a intensidade da graça e do poder do Espírito de Deus ali. Eu não consigo. A única coisa que eu consigo acessar em termos mais próximos é a história de um irmão que morava umas 3 quadras abaixo da casa dos meus pais. Ele trabalhava numa empresa de gás e era um irmão muito fervoroso. Eu me lembro do semblante dele. E curiosamente aconteceu um acidente na casa dele com um botijão de gás e pegou fogo na casa. A esposa ficou assim, alarmada, e os filhos, porque ele começou a pegar fogo no corpo dele. Só que o testemunho da esposa e de todos aqueles que moravam com ele é que não havia dor nele. Ele mesmo com fogo nele, né, obviamente que conseguiram apagar e levaram ele para o hospital, queimadura de 3º grau e todas essas coisas terríveis, mas ele falava, fiquem tranquilos. Então, a única imagem mais próxima que eu consigo pensar é nisso. Que o Senhor fez algo assim tão extraordinário na vida dele naquele momento, né, que puderam dar esse testemunho dele. Mas é quando eu penso nesse gozo, nessa intensa alegria, é que eu posso entender um pouquinho, ou perceber um pouquinho do que também habitar o coração de tantos servos de Deus pela história que entregaram toda a sua vida ao Senhor, de forma que eles se tornaram também um sacrifício vivo, literalmente vivo, diante do Senhor. Aos quais que, pela história da igreja, é dito que o sangue deles era como que esse fermento, como que essa base para o crescimento de muitos outros servos do Senhor, porque não podiam e não podem parar o crescimento da igreja de Deus. Tanto é que hoje, estatisticamente falando, os lugares onde o evangelho mais cresce são nos lugares onde mais se sacrificam cristãos. E que nesse momento, nesse exato momento que nós estamos vivendo, nesse tempo agora, o lugar que está mais em evidência é a África, o continente africano. Lá onde eles cercam as casas com as pessoas dentro, taca fogo e queima todo mundo lá dentro. E o evangelho lá está crescendo, alastrando. Porque ninguém pode parar a alegria do Senhor no coração das pessoas. Ninguém Amém. Pode parar, irmãos. Amém. Ninguém. Ninguém. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Então, quando nós pensamos na vida dos jovens nesse tempo, irmãos, eu vejo muitos desafios. Coisas que eu fico lendo, estudando para tentar entender. A minha época foi uma época diferente. Pelo privilégio e a responsabilidade do Senhor, eu também estou vivendo esse período de transição social e tecnológica. De uma época que nem telefone de linha fixa, quando o telefone de linha fixa era investimento, né? Foi passando a se tornar prejuízo. E essas mudanças fascinantes que estão acontecendo para mudanças e estudos agora de inserção de tecnologia computacional conectada à nuvem, à internet das coisas, para que a mente, o cérebro humano e toda a parte motora do ser humano esteja conectado na nuvem, para que tudo aquilo que uma pessoa de repente venham
a enxergar seja processado em nuvem, para que os sentimentos e as interpretações das emoções das pessoas sejam processados em nuvem. Então, quando você vê a disparidade dessa transição, é assustadora. E quando eu penso nos desafios que vocês estão presenciando e que ainda vão presenciar, eu chego a pensar que se não for o poder do Espírito Santo, esse gozo proposto em Deus, vocês, não poderiam suportar e não poderiam vencer. Cada geração com seus desafios. E os desafios de vocês agora, nesse tempo, então vai acontecendo coisas que às vezes a gente tenta prever algumas coisas, estudando e analisando, e de repente começa a acontecer outras coisas. Agora, por exemplo, as estatísticas, os estudiosos dos reflexos das redes sociais já estão começando a identificar um sentido inverso no comportamento daqueles que acompanham as redes sociais. Porque logo há pouco tempo, a tendência era todo mundo postar tudo nas redes sociais. Mas os comportamentos dos jovens agora já estão mudando. Já não é postar muito. Essa é uma tendência que está gradativamente mudando. Não é mais postar tudo nas redes sociais, por causa também da dinâmica das redes sociais e a visão empresarial que está sendo aplicada nas redes sociais. Então já está vendo essa mudança de novo. E a gente estudava esses fenômenos antes para pensar e entender todo o reflexo cognitivo na mente de cada uma das pessoas, e aqui eu quero falar focado principalmente nos jovens, só que as coisas estão mudando de novo para o exclusivismo nas redes sociais. Então outros mecanismos e outras formas já estão surgindo. Então alguns estão prevendo uma fuga das redes sociais no sentido de exposição. E voltando tudo para o particular de novo, só que tem outras nuances. Então, irmãos, quando eu começo a ver todos esses cenários tecnológicos, psicológicos, de desafios, só o Senhor para ajudar vocês. Só o Espírito Santo para encher o coração de vocês a vencerem todos os desafios dessa época. Eu quero aqui colocar aqui, ou fazer alusão nesse desenvolvimento aqui ainda introdutório de 2 pontos. Sobre o entrar na tentação e a hora da provação. E aqui eu quero abrir 2 textos. Entrar na tentação, segura isso aí, e a hora da provação. A hora da provação é um termo escatológico que vai ter um ponto culminante, e nós vamos ler um texto em Apocalipse, um texto culminante na história do mundo da igreja, mas que agora está acontecendo gradativamente e na experiência de todas as pessoas. Primeiro vamos abrir em Mateus, capítulo 26, abre aí, para você poder ler comigo. Capítulo 26. Versículo 41. Esse texto aqui ele é muito conhecido, né? Acredito que vocês já leram e sabiam ele de cor. Talvez só não lembrava da referência. Mas olha só o que diz aí. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então aqui nós temos o entrar em tentação. O entrar em tentação é uma introdução. É um primeiro momento. Né? Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Mas, o que está dizendo aí? A carne é fraca. A carne de todo mundo pode ser dos mais dedicados aos menos dedicados. Igualmente é fraca. A carne é fraca. Né? Eu me lembro, um pastor que nos acompanhava, eu tinha por volta dos 16 anos, ele falava assim para a gente, né, para os jovens, falava assim, olha, não tente ficar resistindo à tentação, não, foge dela. Não negocia, não conversa com a tentação, não, foge dela. Sai da presença dela. Não vacila, não, porque a carne é fraca. Né? A carne é fraca. Então aqui nós temos o entrar em tentação.
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou para que, quando você entrar em tentação, aí nós temos a oração de Jesus, para sermos a oração, Jesus nos ensinando a oração, para que nós fôssemos ou sejamos livrados do mal, que é o cair por causa da tentação. Porque direto nós entramos em tentação. Direto nós nos vemos afrontados e diante da tentação. Todos os dias vocês se veem diante da tentação. O tempo inteiro. E ao longo do tempo, as tentações, elas são as mesmas. Mas o modo operante da tentação, ela vai se ficando sofisticado. Porque o ser humano, o coração do ser humano é o mesmo. E eu vou falar um negócio para vocês. Satanás e os demônios são especialistas, doutores em tentar o ser humano. Eles conhecem o ser humano desde o início, desde o Jardim do Éden. Eles ficam te assistindo e te observando. Ele sabe de você, jovem, rapaz, quando uma mulher passa na sua frente e você dá uma olhada diferente para ela, aí ele fala, então é assim que você se sente mais provocado? Te conheço, né? Eles sabem de você, jovem, mulher, daquilo que atrai o seu olhar, que estimula a sua audição. Eu já cheguei, em outra oportunidade, a mencionar para vocês sobre os efeitos diferentes da tentação lá no Jardim do Éden, que para a mulher foi sobre aquilo que ela mais ouviu e depois viu, e para o homem, daquilo que ele mais viu e depois ouviu. Porque as mulheres têm que tomar um grande cuidado com o ouvir, que estimula a imaginação, os sonhos e os desejos. E o homem, primeiro, tem que ter um grande cuidado com aquilo que ele vê, que também estimula as emoções, a imaginação e os desejos. Então nós temos que ter muito cuidado. Então a hora da tentação. Mas tem um outro momento, que é a hora da provação. E eu quero abrir com vocês agora em Apocalipse 3. Abre aí. Apocalipse 3, no versículo 10, nos fala da provação final. A hora da provação final. Que o modus operandi dela é o mesmo que está acontecendo e acontece nos dias hoje. Olha só. Apocalipse 3,10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então aqui é a hora da tentação final. É um tempo de uma tentação que não tem jeito de resistir, que não há como resistir, a não ser para aqueles que são guardados pelo Senhor através de um poder extraordinário. Será um momento, um tempo de um fascínio e de uma sedução que não terá como resistir. Não terá como resistir. Agora eu quero falar para vocês, isso já acontece hoje. Dependendo do estado, ou até na onde você se permite, eu vou repetir, você se permite chegar, quando você cruza uma determinada fronteira, que para cada um, tanto em termo biológico, como em termos espirituais, é diferente, quando você cruza essa fronteira, não tem volta. A queda é certa. A não ser por uma, obviamente, intervenção milagrosa de Deus. Pelo contrário, não há volta. O resultado é queda. É a hora da tentação. É um momento irresistível que as armas do inferno conseguiram passar os primeiros frontes da batalha contra a sua alma. Conseguiu minar os muros, conseguiu permear as fronteiras. E agora esses soldados que batalham contra a sua alma estão do lado de dentro.
E nesse momento, o perigo começa de dentro para fora. E que você chega num momento desse, você não consegue resistir. Ainda que a sua mente está falando assim, não, é errado, é errado, é errado, não, não, não. Mas você está como que um zumbi sendo conduzido à ladeira do pecado e à queda infernal. A hora da tentação. É por isso que escatologicamente vai haver uma hora da tentação, que nós lemos aqui em Apocalipse 3, que será irresistível. Mas aqueles, como nós lemos, que estiverem aqui, serão guardados pelo Senhor. E no Senhor, e nós lemos aqui no texto, é da hora e na hora. Então será, escatologicamente falando, um momento tão extraordinário, tão fantástico, no ponto de vista da sedução, que as pessoas serão conduzidas, mas também extraordinário e fantástico do ponto de vista da forma que Deus vai guardar os seus, pelo poder do Espírito Santo. E isso é o que acontece hoje. E só pode acontecer na vida e no coração de jovens inflamados e cheios de Deus. Pelo contrário, não tem como. Não tem como. Não tem jeito. Não tem como. Eu quero te dizer uma coisa. O inimigo da nossa alma sabe todas as frestas, todos os vínculos, todas as brechas que há na sua vida. Ele sabe de qual é salteado. Ilustradamente, eu poderia dizer que ele tem lá uma cartilha do manual de como te tentar nas várias fases e te fazer cair. E se não for a ajuda do Senhor, você não pode resistir. Ele sabe como te tentar te fazer cair ou te usar para que você tente outros, mesmo no momento que você nem perceba. E esse ponto, isso que eu acabei de dizer, é muito especial, principalmente para as meninas, para as mulheres. Muito especial. Eu acho que vocês precisariam de pensar nisso e refletir nisso. Às vezes, para os homens, obviamente também, né? Mas isso aqui, eu teria outros argumentos teológicos, mas eu não vou entrar aqui, porque para me voltar seria muito difícil, né? O tempo não me permitiria, mas é o ponto de sermos usados, não possuídos. Eu vou falar de ser possuído numa outra parte aqui, que eu quero mostrar para vocês o momento de uma vida de uma pessoa em que um elemento espiritual se materializa no coração de indivíduos. Né? Se torna ou ganha vida no coração de indivíduos, até crentes. Não em termos espirituais de habitação de um espírito maligno, mas vocês vão entender logo mais. Mas muitas vezes pode acontecer de, estrategicamente falando, o nosso adversário não exatamente, frontalmente, te fazer cair, mas te usar como um meio, como um objeto, como uma ferramenta para fazer outros caírem. Para que depois, no futuro, ele te faça cair. Seria mais ou menos assim. Antes de eu te fazer cair e tornar a sua vida irreversível, eu vou usar você como ferramenta para fazer outros caírem. Depois que os outros caírem, eu te derrubo. Há muitos materiais excelentes para lermos sobre o assunto, né? Há um que é uma tradução, é bem prático, a linguagem bem simples, que é Tentação e Mortificação do Pecado, de John Owen. Muito bom, ele é fininho, né? E aí sobre pecados, esses assuntos, há uma centena de irmãos muito vigorosos, né, no sentido espiritual. Então nós precisamos de ter essa consciência daquilo que nos circunda, que nós lemos lá no texto base.
desse encontro. E nós precisamos de discernir isso. E quando eu vejo tudo isso, eu vejo o grande desafio que vocês têm. E que se não estiverem cheios do Espírito Santo, eu sinto te dizer, você irá cair. E não só irá cair, mas será usado como instrumento para fazer outros caírem, para tentar outros e se tornarem objetos e instrumentos que cooperam para a vinda do anticristo e te fazendo, você, hoje, um anticristo, uma pessoa que vive contra o evangelho de Deus hoje. Percebe o peso e o significado dessas coisas? Então há fenômenos que estão acontecendo que são cíclicos para a juventude. Porque se você ler a história do pensamento, a história mundial, você vai perceber e vai entender que os jovens sempre foram instrumentos extremamente importantes no lado positivo e no lado negativo da sociedade. Isso é uma construção, é só estudar sobre isso. Em todos os grandes movimentos reacionários que houve na história, de Primeira Guerra, Segunda Guerra, enfim, os movimentos franceses, todos eles. O pivô central era jovens. Por detrás haviam mentes brilhantes, mentes velhas, brilhantes, pensadores, que trabalhavam seus pensamentos para habitarem, conquistarem os corações juvenis e transformarem esses no vigor, na força motriz para as revoluções e para os acontecimentos. Isso é o que sempre aconteceu e está acontecendo hoje também. Então, que o Senhor nos ajude nessas coisas. Aqui eu quero ir com vocês para o Evangelho de Mateus, capítulo 6. E aqui eu quero mostrar o ponto, do ponto de vista da nossa vida, que é o ponto eixo, o ponto básico. Capítulo 6 e versículo 19. Que nós temos uma história aqui, uma situação que é tão conhecida, né? Versículo 19 ao versículo 24, mas que nós precisamos de voltar aqui e pegarmos alguns pontos extremamente profundos aqui. Olha o que o texto diz. Não junteis tesouro na terra. Aqui você já vai entender. Tesouro aqui está falando de alegria. Eu não vou ler aqui, mas anote aí. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44 ao versículo 46. Esse vamos ler porque eu acredito que vai nos ajudar. Pensando aqui, eu creio que nós teremos uma grande ajuda aqui. Nós vamos ler aqui, depois nós voltamos lá em Mateus 6. Então, Mateus capítulo 13. Capítulo 13 e versículo 44. Olha o que diz aqui. Essa porção aqui, ainda que eu não farei uma exposição detalhada sobre esse texto, mas vai nos ajudar a entendermos Mateus 6, 19. Olha o que diz aí. Também o reino dos céus, de novo, Mateus capítulo 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo, pela alegria dele, ele foi e vendeu tudo. Ele pegou tudo que ele tinha, entendendo que aquele tesouro, aquela alegria era maior, e vendeu tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela alegria. Aqui é uma questão de valores, irmãos. É quando nós identificamos os maiores valores e a nossa vida se torna ou passa a se tornar e viver em torno daqueles maiores valores. Com base nisso aqui, eu já posso fazer uma pergunta para vocês. E para mim também, porque eu sempre preciso de me perguntar isso. A minha vida, ela está em torno de quê? O que me causa alegria? O que me causa emoções? O que me move? O que move a minha vida? As nossas vidas? Quais são as emoções que me faz planejar, que me faz emocionar? Quais são as construções na sua mente que toca a sua vida? São questão de valores aqui. Então agora voltando para Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra. Aqui, depois talvez nós voltaremos
num outro texto, mas você já pode anotar aí junto com esse, que é 1 João capítulo 2, a partir do versículo 4, do versículo 15 ao 17, né? Porque também é o ponto, sempre é alegria, gozo. Esse é um ponto central. Observem, alegria e gozo é um ponto central. Depois eu vou colocar o ponto mais fundamental que está inteiramente ligado à alegria e o gozo. Então, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas, né, não ajunteis na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Que nós precisamos de Mateus 19, que fala de um jovem, não é? Então vamos para Mateus 19, rapidamente. Quero utilizar esse texto aqui para falar sobre esse jovem aqui rapidinho, para entendermos melhor. Então, Mateus capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 20. Olha só o que diz. Aí é o jovem, o que? Jovem rico, né? A partir do versículo 16, eu vou só dar uma panorâmica aqui para vocês. Quando você lê do 16 e vai até o 30, você vai ver o jovem rico, né? E os jovens mais ricos. Depois você leia a partir do versículo 16 até o 30 com esses dois temas, o jovem rico e os jovens mais ricos, né? Depois você leia. Talvez eu comente rapidamente para dar chaves para vocês. Mas aqui no versículo 20 nós vemos: e disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Curioso. Esse jovem ele já guardava procedimentos religiosos desde a juventude, da mocidade dele. Só que havia algo no coração dele que dizia que ainda faltava alguma coisa. Isso é importante. O sentimento e a percepção da falta, da ausência, do vácuo no coração. A percepção de que algumas atitudes religiosas não são autossuficientes para me elevar ou para me conduzir. Então esse jovem rico aqui, que tinha tudo, ele olhava em retrospectiva e via, não, eu faço isso, faço aquilo. Jesus falou para ele, falou, não, então eu faço. Isso aqui eu faço, tique, ok. Isso aqui também eu faço, mas eu ainda sinto um vazio. Isso pode acontecer conosco. Temos a nossa rotina religiosa e ainda assim, se formos honestos conosco mesmo, com nós mesmos, sentimos uma falta do nosso coração. Olharmos à luz da palavra para nós mesmos e identificarmos que falta algo aí. E era o que aconteceu com esse jovem. Ele disse isso, que claro aqui, que me falta ainda? Ele falando com Jesus. Que oração bela, irmãos. E aqui honesta. Então, até esse ponto, esse jovem estava indo muito bem. Porque ele chegou ao ponto da oração, de falar com Jesus e falar assim, Jesus, eu não estou entendendo o que está me faltando. Eu tenho tudo. Eu sou rico, eu tenho as posses, eu tenho as coisas. Eu sou religioso, eu cumpro a lei. E os jovens judeus, eles decoravam a palavra. Eles sabiam a palavra de cor. E chegou ao ponto dele identificar nele mesmo, chegando no ápice na vida da prosperidade, das influências sociais e de estarem socialmente muito bem, obrigado, e olhar para tudo e falar assim, ainda falta. Ainda falta. Sabe quantos perseguem tantas coisas que não será o tudo? Muitos de nós, muitos de vocês, perseguem uma agenda religiosa de frequentar, é correto. De estar, é correto. Nas atividades, é correto. Muitos de nós, muitos de vocês perseguem as ambições da vida, as metas da agenda de formação financeira, de comprar, de adquirir, de ser, metas curriculares. Mas se a sua vida estiver em torno disso, chegará um momento, e eu oro e peço ao Senhor que chegue antes desse momento,
de você olhar para tudo e falar assim: trabalhei tanto, fiz tanto, estive tanto, mas ainda falta. Ainda falta. Aí, aqui nessa situação aqui, na transição aqui do versículo 20 para o 21, aqui na minha imaginação, né, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Aí o Senhor falou para ele, falou: não, isso aí tudo eu faço, o que me falta? Aí o Senhor pegou a espada, né? Agora eu vou mirar no coração. Hebreus 4, agora eu vou, né? E foi lá no eixo, e esse é o ponto inicial desse compartilhar. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, ser santo, ser pleno, ser maduro, não é perfeição estética do mundo, nas métricas e nos padrões do mundo. Esquece. Não é essa. É Jesus que está falando. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens. Nesse momento aqui, Jesus estava com a espada no coração dele, nas emoções, e já torcendo assim. E o sangue da alma dele já estava escorrendo. Aqui eu estou sendo gráfico, obviamente. Muitas vezes a minha mente é meio gráfica na visualização das coisas. Porque Hebreus fala, depois você pode ler, e talvez iremos ler, né, em Hebreus 4, a palavra do Senhor é a espada do Espírito, que discerne, que vai até o profundo da nossa alma, do nosso ser, e coloca cada coisa no seu lugar distintamente e de forma que possa ser entendida. Aí a palavra eixo da conferência, que possa ser discernida. É a palavra de Deus. Então o Senhor Jesus pegou a palavra e foi lá no coração e entrou e discerniu. Aí o temperamento, as emoções daquele jovem cheio de si, do que, isso aí eu já fiz tudo. Eu sou rico. Uma boa família. Sou judeu. Então os judeus têm a salvação por herança. Esse é um outro assunto, não vou nem entrar nele, porque senão é longo, não dá para voltar. Né? Então, na cabeça dele não era esse o ponto, não era nem de salvação, no sentido básico, porque a salvação também, nós temos, a salvação começa no dia que o nosso coração é regenerado e nós confessamos o Senhor, descemos as águas e o processo de salvação se estende até a eternidade, porque o Senhor vai nos salvando todos os dias, porque dentro da palavra salvação nós temos o processo da santificação, que é a transformação da nossa alma até o ápice que será a transformação, ou a mudança gloriosa e cósmica dos nossos corpos em um corpo glorificado para conseguirmos enxergar e olhar o Senhor de uma forma gradual e ainda mais plena, sem que os nossos corpos se deteriorem ou evaporem diante da visão gloriosa e maravilhosa, aquela luz resplandecente que nem os anjos podem olhar diretamente, por isso que eles tampam os seus olhos, Isaías capítulo 6, eles tampam os seus olhos para não olharem diretamente para o Senhor, porque eles não têm condição de suportar a beleza, a santidade e a glória do Senhor, mas os nossos corpos serão transformados para gradualmente, na eternidade, suportarmos a visão do Senhor e através dessa visão, sermos ainda mais mesclados com o Senhor e com a Trindade para a eternidade. Isso é um assunto maravilhoso e glorioso. Então, quando nós olhamos para aqui, os jovens já estavam derretendo, porque o Senhor foi lá no coração dele. O Senhor não nos fala aquilo que nós queremos ouvir, Ele nos fala aquilo que nós precisamos de ouvir. Esse é o ponto, irmãos. E o Senhor foi no coração dele, na alegria dele, do gozo dele. Eu vou colocar uma palavra que eu vou desenvolver ela agora, a partir de agora. Foi na cobiça do coração dele. O Senhor foi lá. Qual que é o problema? É que o Senhor disse para ele: vai, vende tudo o que tens. O Senhor poderia falar para ele: vai não, vou orar para você aqui e vai acontecer um milagre, a sua mente vai ser transformada aqui agora, vai ser assim, e você já vai sair daqui outro,
Isso já aconteceu. A história de Mateus, a história do publicano, aconteceu. A alegria era tão grande que ele falou assim, olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver em dobro. Já aconteceu, mas o assunto aqui, o Senhor estava dando um tratamento e uma lição que a gente vê na segunda parte, a partir do versículo 27. Por isso que eu falei e coloquei um tema para depois vocês estudarem, o jovem rico e os jovens mais ricos ainda, né? Para depois você ler e estudar. Aí o Senhor falou, vende e dá tudo aos pobres e terá um tesouro. Olha o tesouro de novo. Qual que é o assunto desse tesouro aqui? Assunto do tesouro é assunto do coração. Coração é assunto da alegria. Alegria é o gozo. Gozo é aquilo que nos move, que nos causa emoções e que mexe com o eixo motriz da nossa vida. Toda a sua vida é movida a partir da sua alegria, do seu gozo, daquilo que você tem afeições. O que te move, o que te faz acordar, te dá energia para acordar mais cedo ou fazer as coisas, é aquilo pelo qual você é apaixonado. E aí os motivos podem ser múltiplos. Pode ser múltiplos. Então, e por isso que é aquilo que é tesouro, aquilo que tem um grande valor para as nossas vidas. Só que o Senhor falou, olha, depois que você mudar o eixo da sua alegria, do seu tesouro, daquilo que é muito válido para você, aí você me segue. Aí, ao final do versículo 21, aí você vem e me segue. Mas primeiro tem que mudar o eixo da sua alegria. Primeiro muda o eixo da sua alegria. E o jovem, o que aconteceu com ele? Ele, ouvindo esta palavra, quando ele sentiu essa espada entrando no coração, retirou-se. Ele foi. Mas aí qual que é o problema? Ele estava triste. E por que ele ficou triste? É porque o gozo dele, a alegria dele, a cobiça dele era maior do que o gozo e a alegria dele por causa do Senhor Jesus. Percebe que é uma questão de valores? É muito fácil para você falar que ama o Senhor e que é cristão, um servo de Deus, antes que o seu amor, as suas afeições e as suas paixões ser colocado à prova. É muito fácil. É muito fácil você entrar para o meio, que quantidade maravilhosa de jovens, entrar para o meio aqui e levantar as mãos e orar e adorar, meio que sumido e misturado, mesclado junto com todos. Eu quero ver o momento que exclusivamente o tentador da nossa alma vem colocar em xeque o seu amor, as suas prioridades, o seu coração, as suas cobiças e o Senhor. E naquele momento a sua mente falar assim, é para cá, é o Senhor, é para cá. E o seu coração falar assim, não, é para cá, é para cá, é para cá. Lembra quando eu falei da tentação e da hora da tentação? Da provação? Esse é o momento. Esse é o momento que acontece nas nossas vidas, que às vezes a nossa mente só fala assim, não, é para cá. Aí o Espírito Santo vem e folheia a sua mente, é que eu estou sendo ilustrativo, gráfico novamente, né? O Espírito Santo ele vem na sua mente e folheia e fala assim, olha, lembra do versículo tal? Olha aqui. Só que olha o problema, tem uns que não tem uma espada na mente não, tem um canivetezinho. Vem lá um demônio dos infernos, aí ele enche, né, o pulmão e saca o quê? Uma espada? Não, canivete. Mal sabe um versículo de cor. Nunca se sentiu inflamado, devoto pelo Senhor por causa de um texto bíblico. Nunca passou uma semana com um texto bíblico que fala assim, o Senhor se derramando diante do Senhor. Então, na hora da tentação, ele saca um canivete. Aí o que Satanás faz? Sorri. Sabe o que o diabo faz? Nós sacamos, vou ser gráfico de novo, nós sacamos uma espada de luz, né? Qual que é a cor dessa espada, né? Olha a minha mente gráfica aqui, né? Um branco misturado com azul reluzente, céu. Aí do outro lado, Satanás saca uma outra espada, os demônios sacam outra espada. É uma luz escura, negra ou vermelhada, só para pontos gráficos aqui.
Mas eles sacam outra espada. Se você for em Mateus 4, nós não vamos ver aqui, eu só vou citar, você vai ver a tentação de Jesus. O que Satanás usou para tentar Jesus? A Bíblia. A Bíblia. Ele usou a Bíblia. Ele falou assim, olha, está escrito. E Jesus, do outro lado, com a espada de luz, falou, mas está escrito. Entendeu? Muitas vezes, na hora da tentação, nós sacamos um canivetezinho aí vou ser gráfico de novo. Uma luz a pilha que fica ali piscando, né? Aí o piscado vai. Aí apaga. Aí esqueci. Nossa, como é que era o mesmo texto? O pecado, a tentação está lá na frente. Nossa, tinha um versículo. Eu vi o irmão falando, o jovem falou, mas tinha um versículo. E para aí. Coloca pausa na tentação que eu vou levar o versículo primeiro, para depois você prossegue com a tentação. Não é assim, irmãos. Não é assim. Não é assim. O Senhor nos ajude, o Senhor nos ajude a vocês. Vocês estão num tempo totalmente distinto. O Senhor nos ajude poderosamente. Voltando para Mateus 6, eu preciso que o Senhor me ajude aqui também, viu? Senhor, me ajude. Aí o texto, seguindo aqui, Mateus 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, o vosso coração, a vossa alegria, as suas afeições, aquilo porque você é apaixonado, aquilo pelo qual você está investindo e projetando a sua vida, aquilo que ocupa a sua mente, seu coração, os seus sorrisos, a sua alegria, o seu vigor, a sua energia, aquilo que te faz acordar todo dia cedo, aquilo que te faz sonhar. Na onde estiver o teu tesouro, o teu gozo, ali também estará o vosso coração. Essa palavra é tão forte, ela chega a ser uma verdade óbvia, mas é esse tipo de óbvio que só se torna óbvio para a gente depois que a gente lê e entende. Antes de ler e entender, não é óbvio. Porque o meu coração, ele está onde eu estiver apaixonado, eu estiver alegre, né? Tem jovens que, de repente, vão estar namorando o noivo e a mente dele está na noiva, na namorada, porque a paixão, as emoções dele estão lá. Né? O que faz logo quando acorda? Manda o WhatsApp para outra pessoa, né? E aí, como é que foi a noite? A última mensagem foi 2 horas da manhã. Né? Agora 4, 5 horas, e aí, tudo bem? Como é que você acordou? É o amor, é a paixão. É natural isso. Então, onde está aquilo que tem valor para nós? O nosso coração, as nossas emoções. O coração fala disso. Fala das emoções, fala da mente. Né? Que quando você junta esse lado da alma, da mente, mas também quando você vai para o espírito, porque o coração fala de alguns pontos do espírito, você entra na centralidade do ser. E aqui nós vamos ver Jesus falando não só da centralidade, mas todo o ser. Vou ler agora para vocês. Onde está esses pontos como de valor para nós, o nosso coração está lá. Você só pensa naquilo, você só se emociona com aquilo, o resto tudo é xoxo para você, nada te causa nada a não ser aquilo pelo qual você é apaixonado e ama. E o texto segue. Olha só que lindo isso aqui. A candeia do corpo. 2 palavrinhas aqui que eu já tenho que dar uma pausa. Candeia fala de uma luz, algo que recebe e projeta luz. A candeia é uma lamparina. Então a candeia do corpo. Então aqui é algo que recebe, entenda-me bem, recebe e projeta luz. Então a candeia do corpo são o quê? Os olhos. Porque aquilo que eu vejo me causa emoções. Cuidado, rapazes. Cuidado, rapazes. Onde vocês colocam os olhos?
Porque aquilo que nós vemos recebe e projeta luz dentro de nós. Obviamente que eu não vou entrar a fundo aqui, nós temos médicos, estudantes de medicina aqui que pode falar muito melhor do que eu. Nós sabemos que o ato de enxergar é uma recepção de luz e uma introdução de informações que vai para o nosso cérebro, que interpreta essas informações e desenha na nossa imaginação aquilo que se está propondo enxergar. Fui complexo aqui, mas não vou explicar não, porque senão eu vou me perder no tempo aqui. Porque você recebe uma luz, e essa luz que você recebe, ela vai traduzindo em energia para dentro da sua mente, do seu coração, aquilo que você está recebendo. Então, por isso que os nossos olhos, ele recebe e ele projeta para a alma. Por isso que eu digo de novo, cuidado com o que você olha. Tem certas imagens que você olha, ela fica grudada na sua mente, assim como certas músicas, né? Lá na rua de casa, lá passa aqueles carros de propaganda e eles colocam as músicas mais ruins possível, mas é psicologicamente estratégica para ela pregar na minha mente com aquela informação da propaganda, né? Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, dependendo da forma, ele tem um poder de pregar na minha mente, na minha alma, pelas emoções. Então, a candeia do corpo. O que é corpo? É isso aqui? Não, Jesus está falando mais. No grego aqui é soma. Corpo aqui é todo o seu ser. Porque aquilo que você vê é projetado para todo o seu ser. Para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo. Para todo o seu ser. Então, a candeia da alma são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, toda a sua soma, todo o seu ser, todo o seu corpo terá luz. Agora a pergunta é, que luz é essa que o seu corpo vai ter luz? Vai ter. É uma luz que recebeu e foi projetada para dentro. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo, a sua soma, será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, que coisa estranha, né? Uma luz que é trevas, eu vou dar só uma dica aqui. Quando você lê Gênesis 1 na criação, você vê que o Senhor criou a luz e depois, o que o Senhor fez? O que Deus fez? Separou a luz das trevas. Curioso isso, né? Uma luz que antes era misturada com as trevas. Depois vocês estudam isso. Então aqui nós vemos aqui, portanto a tua luz que em ti há são trevas. Quão grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores. O que é servir aqui? Servir aqui é culto, para começar. Servir é culto. Servir aqui fala de entrega, porque aqui fala dois senhores. Senhores aqui é curios no grego, é a quem nós somos entregues, devotos, e quem domina as nossas vidas. Ninguém pode ser dominado por duas coisas na mesma proporção. Ou o texto segue, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar a um e desprezar o outro. Jesus coloca palavras em contraposição. Ódio e amor. Percebeu? Extremos da afeição. De novo, coração. De novo, cobiça. De novo, paixão. Extremos da nossa afeição. Duas palavras em contraposição. Aí depois fala, se dedicará e desprezará. Duas palavras em contraposição também. Dedicação, serviço, culto, devoção. É isso. Então, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Desprezar é blasfemar. É abandonar. Esse é o desprezo. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui nós chegamos num ponto. A Deus e a Mamon. De novo, servir fala de culto, fala de devoção, fala de rendição, né? Fala de sujeição, de se submeter, de se curvar, fala de entrega. Isso é serviço.
É tudo isso. Então não dá para você servir a Deus, aqui é Theos no grego, e servir a Mamon. Agora é que nós entramos num ponto muito curioso. E eu vou entrar aí caminhando para o fim aqui. Tenham paciência comigo, só mais um pouquinho. Né? Porque aqui nós temos Mamon e eu preciso de com vocês para Lucas 16. Vou mostrar algo curioso para vocês, para dizer o mínimo. Lucas 16. Não vou fazer a exposição de Lucas 16, versículo 15, tá? Versículo 13, Lucas 16, 13. Não vou fazer uma exposição total do texto, mas eu quero chegar no ponto aqui com vocês. Olha só, nenhum servo pode servir, culto, devoção, de novo, tá? Servir dois senhores, curios, de novo. Porque ou há de odiar, olha só, de novo, odiar um e amar o outro, os extremos da emoção. Ou se há de chegar, se aproximar, se devotar, se curvar um e desprezar, abandonar, fazer vista grossa para o outro. Não podeis servir, culto, dedicação, submissão a Deus e a Mamon. De novo. Aqui eu quero colocar um ponto aqui. Porque o ponto aqui que eu estou trabalhando aqui é o coração. É as afeições. E agora eu vou colocar de novo uma palavra que é fundamento, que é a palavra que deixou Paulo chocado quando ele entendeu isso pelo Espírito Santo e escreveu isso. Paulo ficou chocado, ficou sem chão quando ele entendeu isso. Então aqui, Mamon aqui é o quê? É dinheiro? É valores? Já estou melhorando. Porque aqui foi escrito em uma época que nem todos tinham dinheiro, money, ouro, prata para trocar. Muitos faziam comércios de outra forma. Negociavam outras coisas. Percebe que o termo é mais profundo? É por isso que quando nós vamos falar de dízimos e ofertas, o assunto não é dinheiro. É mais profundo. O assunto é o seu coração. Dízimo e oferta, o assunto é coração. Se você não tem a graça de devolver o dízimo ou de ofertar, isso não fala nem do seu bolso, não. Fala das coisas que você ama e das suas paixões da vida e daquilo que reina no seu coração. Fala do básico, do fundamental. Quem não pode ser fiel no pouco, nunca será no muito. Porque no pouco, quando você estiver ganhando pouco, os seus dízimos e ofertas será pouco. Pouco te custará emocionalmente falando. Quando você tiver muito, muito te custará emocionalmente falando. Bom, não vou entrar aí não, mas eu vou voltar aqui para o ponto. Então, por isso que aqui não é só dinheiro, está falando de coração. E aqui entra um outro ponto mais chave ainda. Porque Mamon aqui está falando da personificação. Ouça-me bem porque eu vou desenvolver esse termo. Da personificação de algo nos corações das pessoas, que domina essas pessoas. Então, se aqui Mamon é um Deus, e aqui está sendo colocado em contraposição, de um lado você tem Deus, Theos, do outro lado você tem Mamon. Os dois, eles se personificam no coração. Já estou avançando um pouco para aprofundarmos o termo. Os dois se personificam no coração. Os dois são senhores das emoções, das paixões, do vigor da vida. Os dois, um de um lado e o outro de outro. Para quem nós entregamos o nosso coração? Para quem nós devotamos a nossa vida? Agora eu vou mostrar um outro ponto, que não, já vou colocar um ponto negativo aqui para ajudar. Não é possessão maligna aqui. Mas eu vou até ler o que eu anotei aqui, está escrito aqui na minha Bíblia, né? Para mim não ser resumido e rápido. Mamon fala olha só, preste atenção, a
personificação da nossa dedicação e confiança em objetos que nós atribuímos valor, segurança, admiração, sujeição, submissão e entrega. É isso que Mamon fala. Então, quando você ama algo de todo o seu coração, essa ideia, ela se personifica no seu coração e se torna o Kyrios da sua vida. Domina toda a sua vida. Para esse algo você se dobra, você se rende, você é seduzido e não consegue resistir mais. Então ele se personifica no seu ser. Está percebendo? Agora que eu vou mais a fundo ainda. Porque aqui que ele falou de Mamon que se personifica no coração. Agora vamos abrir em Romanos capítulo 7, versículo 24. Eu quero mostrar aqui para você o susto de Paulo. O apóstolo Paulo ficou aterrorizado e aqui é uma fala de Paulo que é um clamor, uma oração e de certa forma uma expressão de um escândalo dele, porque em certo sentido é de apavorar quando ele diz: miserável homem que sou. Era Paulo que estava falando. Quem me livrará do corpo da morte? E aqui, quando você vai estudar fundo aqui está falando de morte e Paulo estava sendo gráfico aqui. Porque para os romanos, para eles sabiam de quando a pessoa era julgada, havia essa prática no meio dos romanos, amarrava um cadáver à pessoa em decomposição e amarrava a pessoa. E a pessoa ficava andando e vagando para que ela servisse de exemplo e para que aquele cadáver em decomposição amarrado a ela, fosse se decompondo e na medida da decomposição daquele cadáver, a pessoa fosse sendo infeccionada e tomada pelas infecções daquele corpo em decomposição que estava amarrado nela, que era uma morte. Então, aos poucos, aquela morte e tudo em decomposição nela estava passando gradualmente, dominando o condenado. Terrível, né? Muito terrível. Há estudos complexos e artigos inteiros falando sobre esse tipo de juízo que se cometia na época dos romanos. Então, quando Paulo falou, ele colocou essa profundidade, né? Quem me livrará, quando ele fala assim, do corpo dessa morte? Então ele aprofundou. O que Paulo estava falando? Ele estava falando da última lei. Êxodo capítulo 20, versículo 17. A última lei, na sequência, né? Os mandamentos lá. Você vai lá no versículo 17. Vamos ler lá só para vocês terem um contato visual. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Aí diz o quê? Não que cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobiçarás. Quando Paulo entendeu que a cobiça é a base de todo o pecado, ele falou, pronto, quem vai me livrar disso? Não tem jeito. É a cobiça. A cobiça é o órgão motriz social para a evolução da sociedade. Você pode estudar isso em psicologia, sociologia, história mundial. Para o consumo e marketing. Né? Para o consumo. É cobiça.
Propaganda é desenvolvida para provocar a cobiça com a sensualidade, porque toda cobiça tem um motor de sensualidade, até para criança. Toda cobiça. Quando você vai lá para Tiago, capítulo 2, por exemplo, você vai ver que Tiago nos exorta falando que as nossas orações não são atendidas por causa da cobiça do nosso coração, porque tudo que nós pedimos é com base na cobiça. Quando você vai lá para 1 João capítulo 2, que eu fiz menção lá no início, que vai falar sobre a artimanha do inimigo e traduzir ali, não vou entrar no texto lá, mas depois vocês podem ler lá, você vai ver a cobiça como base ali, porque pega o ponto do coração. Então a tentação, quando ela vem, ela trata a cobiça e move a cobiça. E a partir de determinado ponto, é caminho sem volta, jovem. É caminho sem volta. Então é por isso que nós precisamos de sermos ajudados pelo Senhor. É por isso que você leu lá Romanos 7, 24, graças a Deus, porque tem Romanos 7, 25. E Paulo começa falando assim, exaltando a graça. Porque o único socorro é celestial. É o único socorro, é celestial. Porque se não for Deus, estamos perdidos. Somos tentados, seduzidos e caímos. Somos tentados, usados para seduzir outros, para fazer outros caírem, e depois nós caímos. Caminho sem volta. Quando eu falo jovem, eu estou falando para mim mesmo também. Não é jovem? Então que o Senhor nos ajude. E qual que é o fundamento básico, óbvio, sobre todas essas coisas? O que vai te livrar, sendo prático, o que vai te livrar de tudo isso? Duas coisas. O que vai te livrar? Nós já falamos, e já até lemos, eu não vou nem voltar no texto para não me delongar aqui, porque eu já ultrapassei no meu tempo. A palavra de Deus. Óbvio, né? A palavra de Deus. Anota aí, eu não vou ler aqui, depois você pode ler. Nós temos os salmos da palavra de Deus. Qual que é o salmo? 119. É o salmo da palavra de Deus. É todo o salmo exaltando a palavra do Senhor, falando sobre os valores da palavra do Senhor. Em especial, depois você pode grifar Salmo 19, lá no verso 2 ao verso 8, depois, só para consolidar aquilo que nós temos falado aqui. Lembra quando eu falei do canivete? Não precisa de levantar a mão, só levanta aí no seu coração, não quero constranger ninguém. Quem nesse ano já leu a Bíblia? Mas que bom que talvez esteja na meta. Nós estamos no mês de outubro. Quem que não precisa de novo, não levantar a mão, em toda a sua vida já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Não precisa levantar a mão, não. Quem que... Bom, agora pensando no nível dos jovens que nós temos aqui, né, então vou subir a régua mais um pouquinho. Quem que gravou pelo menos 5 versículos na cabeça? Eu estou falando sobre coisas... Percebeu que eu estou falando sobre coisas elementares? Não é novidade para vocês isso. Não é novidade. Mas de tudo que eu falei aqui até agora, do terror da tentação, do ponto básico e fundamental da queda, da tentação e de tudo, o ego, os desejos, a alegria, a cobiça, a ferramenta que nós temos são duas. Uma é a palavra, essa é a ferramenta que nós podemos manusear. A outra é a que nós podemos convocar, chamar, convidar, clamar para ela. É o Espírito Santo. Ou na próxima tentação você vai encher seu pulmão e sacar o seu canivete contra os demônios que vêm contra a sua vida.
Aí com o seu canivete na mão, você vai dizer para eles, daqui você não passa. E com o seu canivete na mão. Né? Começa a se perguntar. É básico. Os puritanos tinham umas metas lindas de memorização da palavra de Deus. Para aqueles que são mais, como que eu vou dizer, didáticos, e depois quiserem, eu tenho um livro inteiro falando sobre técnica de memorização do texto bíblico. Claro, assim, você vai ler até mais ou menos a metade do livro, os pontos fundamentais, como você vai fazer isso. É didático, né, para você trabalhar, e depois o restante é mais reafirmando ou trabalhando o conhecimento que já foi colocado. Depois, se quiser, eu passo para vocês em arquivo. Né? Mas isso é fundamental, jovem. É fundamental. De novo, eu preciso de repetir. Na hora da tentação, você vai sacar o quê? Quando o Satanás vier para te seduzir e provocar no seu coração a cobiça, o amor, o gozo para as coisas que você não deveria ir, naquele momento que o seu coração está tendendo para o pecado, os seus olhos estão querendo olhar aquilo que a sua mente está lá falando, não olhe, não olhe, não vá, não vá. E o seu coração está falando assim, vá, 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 olhe. Nesse momento, sabe o que é o divisor de água? A palavra de Deus. É o tamanho da sua espada. Esse é o divisor de água. É elementar, é básico. E nós erramos no básico. É por isso que o tema que eu coloquei aqui é o fundamento, primeiro que é fundamento. E é para a espiritualidade prática. Oração sem a palavra de Deus é qualquer outra invocação que você encontrar aí. Não é oração, não tem fundamento. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude. Que o Senhor te ajude nos momentos das adversidades. Que o Espírito Santo inflame no seu coração a poderosa palavra de Deus. Que o Senhor enche o nosso coração do gozo e da centralidade dele mesmo. Que nós venhamos crescer como jovens apaixonados. Você viu que eu já me incluí, né? Que nós venhamos crescer como jovens apaixonados pelo Senhor. E que esse intenso amor e devoção venha nortear toda a nossa vida. Que nós venhamos amar a palavra profundamente, de maneira a nos apaixonarmos pela leitura simples, devocional da palavra de Deus. Para fazermos leituras devocionais, mas também para fazermos leituras didáticas com o fim exclusivo de memorizar a palavra de Deus. Que nós venhamos incluir nas nossas práticas de leitura, de devoção, a oração, que é o momento que nós vamos clamar e pedir, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. E esse depósito na leitura que eu estou fazendo aqui hoje, em todas as reuniões, em toda a minha dedicação, porque é um depósito cumulativo, que o Senhor, Deus, Espírito Santo, utilize esse depósito nos momentos da minha necessidade, porque o Senhor prometeu que nos momentos da minha necessidade o Senhor vai me lembrar. O Senhor vai trazer para o meu coração a sua palavra. É o momento que, diante da sua adversidade, da sua tentação, mas não só disso, das decisões da sua vida. Para o jovem tem os momentos cruciais de decisão. Eu vou fazer esse curso ou vou fazer isso? Eu vou escolher esse emprego ou vou escolher esse? Eu vou subir ou vou descer? Eu vou comprar o carro tal ou o carro tal? É um momento de muito... E quantas decisões vocês vão ter que tomar que vai influenciar em toda a vida de vocês? Quanta ansiedade, né? Minha respiração chega e acelera. Já passei por isso. Né? Mas esse é o momento que sabe o que vai te ajudar? O depósito do seu coração. Agora eu vou ser mais prático ainda, do texto bíblico. Incluindo as vírgulas, incluindo as pontuações, incluindo os parágrafos do texto bíblico. Então valorize isso. Que o Senhor ajude todos nós.